Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. É um prazer enorme estar aqui para mais essa análise. Hoje o nosso objetivo é explorar um material assim riquíssimo e transformar toda essa profundidade teológica em ferramentas práticas para você. Com certeza. O foco absoluto deste nosso mergulho profundo é a lição 10. Isso, a missão dos discípulos de Cristo. Exato. Baseada na revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2026. E desde já eu deixo aqui os devidos créditos à fonte desse conteúdo espetacular elaborado pelo pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. E vale dizer que é um material fascinante, né? Ele vai muito, muito além de um simples esboço de domingo. Ah, sem dúvida. Ele traz textos, infográficos, slides detalhados que realmente mudam a sua perspectiva sobre o que significa de fato fazer missões. E a minha missão aqui, junto com você que está ouvindo e analisando isso comigo hoje, é justamente mergulhar nesses documentos. A gente quer extrair os verdadeiros tesouros teológicos, didáticos e pedagógicos, sabe? Tudo isso para te ajudar. Exatamente, para equipar você. Isso, para que você, professor ou professora, entre na sua sala de aula no próximo domingo com conteúdo inesquecível. A ideia não é só ler um manual para você. De jeito nenhum. A ideia é equipar você com insights que vão prender a atenção e transformar a mente da sua classe. Bom, e para começar a construir essa base, a gente precisa olhar para a missão da igreja por uma lente muito mais ampla, não é? Muito mais ampla. Porque, frequentemente, a missão é tratada como, um departamento da igreja. Ou um evento pontual no calendário, né? O mês de missões. Exato, o mês das missões. Mas o material argumenta, e de forma muito contundente, que a missão é o eixo central de todo o plano redentor de Deus. E para entender a magnitude disso, a gente precisa recuar um pouco e ir lá para o Antigo Testamento. Sim, é fundamental. O termo hebraico base aqui é or. Or. Isso, que significa luz. E veja bem, desde o início, quando Israel foi chamado, a promessa lá para Abraão envolvia abençoar os goim. E goim seria? São as nações estrangeiras, os povos de toda a terra, sabe? Os gentios. O plano original de Deus sempre foi estabelecer um povo que servisse como um farol. Um farol para iluminar uma humanidade que estava imersa na escuridão da idolatria. Exatamente isso. E aí, séculos e séculos depois, Jesus pega esse exato propósito histórico, essa luz, e entrega nas mãos dos seus seguidores. Só que aí ele usa uma palavra grega muito específica, né? Sim, o termo apostelô. Aposteló. E aqui, olha, eu gosto de fazer uma pausa, porque quando eu ouço a palavra embaixador ou enviado hoje em dia, a imagem moderna que vem à minha mente é a de um diplomata. Um engravatado. Isso, um diplomata de terno segurando uma taça de cristal num coquetel chique, apenas mantendo aquelas boas relações internacionais. Mas, no contexto bíblico, aposteló não tem absolutamente nada a ver com esse glamour todo, tem? Nem um pouco. Essa imagem do diplomata no coquetel não poderia estar mais distante da realidade do primeiro século. Nossa, imagino. Aposteló significa um envio com autoridade suprema e com um propósito que simplesmente não pode falhar. É um comissionamento, então. É o comissionamento de um representante oficial num território que, na maioria das vezes, é totalmente hostil. Entendi. Então, quando Jesus declara assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, ele está, na verdade, transferindo uma procuração divina. Uau! Uma procuração divina. Sim. O discípulo deixa de ser só um estudante que fica ali acumulando teoria teológica, sabe? Ele passa a ser um representante comissionado. Ele carrega o peso e a autoridade da coroa do rei. E num cenário de guerra espiritual, não numa festa diplomática. Essa é a questão da autoridade do rei. Isso me leva a uma das ilustrações que eu achei mais brilhantes nesse material de estudo. A metáfora de Esther. Sim. Para explicar o peso dessa mensagem que o cristão carrega, o texto faz uma analogia tipológica com o livro de Esther. E eu vou confessar, eu sempre olhei para a história de Esther como um drama histórico incrível, cheio daquelas intrigas palacianas. Uma história fascinante por si só. Mas o material usa esse relato para ilustrar o próprio evangelho. Como essa ponte funciona exatamente para o professor usar na aula?
Olha, essa é, sem dúvida, a metáfora central para você levar para sua sala de aula, porque ela pega um conceito teológico super abstrato e torna extremamente visual para o seu aluno. Perfeito. No relato de Esther, a trama toda gira em torno de 2 decretos reais lá no Império Medo-Persa. O primeiro decreto foi arquitetado por Amã. Aquele que odiava o povo de Deus. Esse mesmo. Ele engana o rei e consegue um decreto selado com o próprio anel real. E esse documento ele estabelecia uma data específica para a aniquilação, a morte e a destruição completa de todos os judeus. Uma sentença de morte coletiva. Isso. E se a gente traçar o paralelo teológico que o pastor Francisco propõe, esse primeiro decreto é a imagem perfeita da queda da humanidade lá no Éden. Ah, faz todo sentido. Por causa do pecado, a raça humana inteira passou a viver sob uma sentença inegociável de condenação. De morte espiritual. A lei do pecado pairava sobre a humanidade do mesmo jeito que o decreto de Amã pairava sobre os judeus. É tipo uma contagem regressiva para a morte. E o mais desesperador, se a gente lembrar da lei dos medos e persas, é que a palavra do rei não podia voltar atrás. Era irrevogável. Um decreto selado não podia ser simplesmente rasgado ou apagado com a borracha. A tensão da história tá toda aí, né? Exatamente esse é o ponto de tensão. E é nesse cenário de desespero absoluto que Esther e Mardoqueu intercedem, o que resulta na criação do segundo decreto. E aqui tem uma sacada jurídica genial na história. Preste muita atenção nisso para explicar na sua aula. O rei não anulou o primeiro decreto. Ele não podia. Em seus inimigos. Mas só se eles se apegassem a essa nova ordem real. O segundo decreto abriu um caminho de livramento onde antes só tinha certeza absoluta da morte. Então, traduzindo isso para a sua aula de domingo, professor, o Evangelho, a vinda de Cristo, é exatamente esse segundo decreto. Perfeito. A humanidade estava condenada pelo primeiro decreto do pecado, mas o Verbo se fez carne e estabeleceu uma nova ordem de salvação e de graça. E é aqui que entra o papel de quem está ouvindo a gente agora. O material usa 2 termos gregos fortíssimos para descrever o que a gente tem que fazer com esse segundo decreto. Os termos são querisso e evangelium, certo? Isso mesmo. E a conexão é perfeita se você pensar na logística do mundo antigo. Não tinha internet, né? Zero internet, não tinha notificação no celular, jornal impresso, nada. Quando o segundo decreto foi assinado lá na fortaleza de Suzã, a vida de milhares de pessoas dependia exclusivamente de uma única figura, o arauto. O mensageiro oficial do rei. Exato. E queria só exatamente o verbo grego para a ação desse arauto. Significa proclamar em voz alta, com autoridade e com muita urgência. Dá pra imaginar a cena, ele precisava montar no cavalo mais rápido que tivesse, correr por aquelas estradas poeirentas e gritar a mensagem nas praças. Gritar com todas as forças, a função dele não era dar conselho de autoajuda ou uma sugestão filosófica de como viver melhor. Ele estava publicando um evangelium. Exatamente. E evangelium é muito mais do que a palavra evangelho se tornou no nosso vocabulário moderno, né? A gente banalizou um pouco. Banalizou bastante. Naquela época, o Evangelion era usado para notícias de vitória em guerras ou para anunciar a ascensão de um novo imperador ao trono. É o anúncio de um fato consumado. Uma notícia literal de vida ou morte. E entender isso muda tudo. O Evangelion não é um puxadinho para melhorar a rotina de alguém. Anunciar o Evangelho, ser esse arauto que faz o querizo, é divulgar desesperadamente o decreto da vida para pessoas que neste exato segundo estão caminhando para a destruição. Sobre a sombra daquele primeiro decreto. Isso. O material do pastor Francisco é muito contundente ao afirmar uma coisa. A igreja não foi chamada para entreter pessoas com programações exaustivas. É forte isso. O chamado é para formar sentinelas. Sentinelas que gritam a plenos pulmões que existe uma rota de fuga, um livramento legal que foi conquistado na cruz. Olha, isso dá um senso de urgência tremendo para nossa missão. Mas tem um detalhe crucial no material que a gente não pode pular. Qual? Ele adverte que apenas gritar a mensagem na praça e virar as costas não cumpre o mandato de Mateus 28. Ah, sim. A grande comissão. Jesus não disse apenas pregai. Ele ordenou, fazei discípulos. E a palavra grega ali é mateteusate. Porque cá entre nós,
Pregar um sermão vibrante no domingo de manhã é uma coisa, mas fazer discípulos exige uma logística completamente diferente. Uma logística que, na verdade, custa a sua própria vida. Mattheussit destrói totalmente essa ideia ocidental de que o ensino é só a transferência de informação de um cérebro para o outro. Como se fosse só para o aluno passar numa prova escrita. Exato. No contexto hebraico lá do primeiro século, o relacionamento entre um rabino e seu discípulo envolvia caminhar junto, mas literalmente. Tinha aquele ditado antigo, né? Sim, que dizia para o aluno se cobrir com a poeira dos pés do seu mestre. Era sobre assimilação de vida. O discípulo observava tudo, como o mestre comia, como ele tratava os marginalizados na rua, como ele orava de madrugada. Tudo. A evangelização, que é o anúncio do segundo decreto, ela provoca a metanoia. Que é a mudança de mente. A mudança radical de mente. Mas é o discipulado, esse processo contínuo de matheteusate, que garante que essa mudança de mente se transforme numa imitação diária e ininterrupta do caráter de Cristo. E se o discipulado é imitar o mestre, então você, como professor de escola bíblica, precisa apontar incansavelmente para esse modelo. O tempo todo. E, sinceramente, quando a gente analisa o modelo de Jesus, ele quebra completamente o roteiro do que o mundo corporativo ou a nossa sociedade chama de liderança de sucesso. A lógica do reino de Deus, a basileia, vira o conceito de poder de cabeça para baixo. É uma inversão total e absoluta de valores. Explica mais sobre isso. Na estrutura humana normal, grandeza é sinônimo de ter um monte de gente servindo a você, de exercer domínio, força, coerção. O chefe que manda e os outros obedecem. Isso. Mas no reino de Deus a pirâmide é invertida. O maior é aquele que serve. E os textos do Novo Testamento utilizam palavras que causavam verdadeira repulsa na elite greco-romana da época. Sério? Que palavras? Termos como diáconos, que descreve o servo que atende às mesas, aquele que fica servindo às refeições. E doulos, que é a figura literal do escravo. Nossa. Alguém que não tem direitos nem sobre si mesmo. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Filipenses que o Filho de Deus, o próprio Criador do Universo, esvaziou-se, assumindo a morfé doulo, a exata natureza e forma de um escravo. E a ilustração máxima dessa morfé doulo, e que o material destaca de um jeito lindo, é a cena do lava-pés no Evangelho de João, no capítulo 13. Essa cena é chocante. É muito fácil a gente ler esse texto hoje, no conforto de casa, e achar apenas uma cerimônia poética, bonitinha. Mas na época, lavar os pés empoeirados, cheios de fezes de animais das estradas da Judéia, era o trabalho reservado para o escravo mais inferior da casa. Geralmente o escravo estrangeiro, o que não tinha valor nenhum. E quando Jesus, que é o mestre, tira a túnica, amarra a toalha na cintura e se ajoelha diante daqueles pescadores rudes, ele cria um verdadeiro terremoto cultural naquela sala. Dá para imaginar aquele silêncio constrangedor que tomou conta dos apóstolos. Foi o choque de ver a verdadeira liderança cristã em ação ali na frente deles. O lava-pés não foi um teatro, foi uma parábola viva. Uma encenação dramática do que é o amor sacrificial. O material conecta essa atitude com o conceito hebraico de anawá. Anawá. E como a gente traduz isso? Geralmente é traduzido como humildade e mansidão, mas não é aquela falsa modéstia de quem fala baixinho, sabe? É aquela coisa meio fabricada. Isso. Anawá é a total dependência de Deus combinada com uma recusa obstinada de buscar a própria glória. É você usar toda a força e autoridade que você tem exclusivamente para levantar e curar o outro. E olha, aqui a gente chega no meu momento favorito de todo esse mergulho profundo. Ah, eu acho que sei qual é. Porque é muito fácil a gente falar de serviço, de humildade, de dever religioso. Mas a força motriz, sabe? O combustível lá no tanque de Jesus para se ajoelhar e lavar pés sujos ou para tocar num leproso era compaixão. A verdadeira compaixão. E o termo grego original que é usado nos evangelhos para descrever essa compaixão de Jesus é de arrepiar. Você pode explicar a profundidade dessa palavra para que o professor utilize na aula? Claro. Quando Mateus descreve que Jesus olhava para as multidões e era movido por íntima compaixão, a palavra grega que aparece lá no manuscrito é esplagnisomai. Esplagnisomai. É até difícil de pronunciar. É um trava-língua.
E o que é impactante é que essa não é uma palavra suave ou romântica. A raiz literal dela refere-se às entranhas. Aos órgãos mesmo. Sim, aos órgãos abdominais, aos pulmões, ao coração, ao fígado. Splachnitzomai descreve um movimento físico quase violento por dentro. É uma misericórdia que rasga as entranhas. Gente, Para usar uma imagem moderna para quem está nos ouvindo, é tipo aquela sensação física quando você vê uma criança prestes a ser atropelada na rua. nossa, sim. O seu estômago despenca, seu coração acelera e você entra em movimento para salvar a criança antes mesmo de pensar. Não é uma peninha distante do tipo, que situação tão triste. É uma dor física que te obriga a agir. Perfeita analogia. É visceral. É uma reação visceral à miséria humana. E essa palavra grega ela tem raízes muito profundas na teologia hebraica do Antigo Testamento. Ela traduz o conceito de rahamim, Rahamim. que aponta diretamente para o ventre materno, ilustrando aquela ternura protetora, incondicional que uma mãe tem pelo bebê que está no útero dela. E, além disso, se conecta com a palavra hesed. Que é um amor pactual, né? Isso, hesed resume a lealdade amorosa, aquela misericórdia pactual de Deus, que nunca jamais desiste do seu povo. Então, toda vez que Jesus multiplicava os pães, ou tocava num cego, ou libertava um endemoniado, ele estava sendo empurrado por essa compaixão que revira o estômago. Exatamente. Era isso que movia Cristo. Olha, eu quero fazer uma pausa estratégica aqui para falar diretamente com você que vai ministrar esta aula. Preste muita atenção. Esse é o ponto exato que você precisa cravar na mente da sua classe. Sem dúvida. É o coração da lição. O envolvimento na obra de Deus, a evangelização, o trabalho com os jovens, com as crianças, se tudo isso for feito sem essa compaixão visceral, vira só um ativismo religioso frio e burocrático. E bater ponto na igreja não salva ninguém, né? De jeito nenhum. É preciso olhar para as pessoas ao redor no trabalho, na faculdade, na rua, com o mesmo estômago revirado que Jesus tinha. O que nos leva, inevitavelmente, a um aparente paradoxo nessa história toda. Qual o paradoxo? Pense bem, se o cristão caminha por aí amando as pessoas com esse nível de profundidade, servindo como um escravo por amor e distribuindo o decreto da vida que salva as pessoas, A lógica humana diria que ele seria aplaudido de pé. premiado pela sociedade, né? Mas Jesus prometeu exatamente o contrário. A missão acontece num cenário de guerra. Cristo foi taxativo ao avisar que o mundo perseguiria os discípulos dele. Isso sempre confunde muita gente. Porque se a igreja está fazendo o bem, curando as feridas e anunciando a salvação, com uma compaixão que rasga as entranhas, por que Jesus garantiu que o resultado seria ódio? É a grande questão. Muitas vezes o cristão acha que a oposição é um sinal de que algo deu errado na estratégia. Tipo, falhei na evangelização. E o material do pastor Francisco desfaz exatamente esse mito. A oposição não é um erro de cálculo da igreja. Ela é o selo de autenticidade do discípulo. Que forte! O termo grego usado para perseguição é diogmos. Essa palavra traz a imagem muito vívida de uma caçada. Significa ser ativamente rastreado, hostilizado e expulso por causa do nome de Cristo. Como se fosse uma presa sendo caçada. Exato. Porque a luz sempre incomoda quem ama a escuridão daquele primeiro decreto. Faz todo sentido. A luz revela o que está escondido. E o material faz uma diferenciação que vai ser muito útil para sua sala de aula. Ele mostra que o crente enfrenta o diogmos, que é essa perseguição externa, violenta e intencional, mas ele também enfrenta a tlipsis. Eclipses. O que significa? Se traduz por tribulação. Tlipsis era o termo usado para aquela prensa pesada que esmagava as uvas para fazer o vinho, ou as azeitonas para extrair o azeite. Uma pressão absurda. E é a pressão esmagadora das circunstâncias, das doenças, das crises econômicas que apertam a vida cristã de todos os lados. E como se não bastasse o diogmos e a tlipsis, ainda tem a terceira frente de batalha, né? As tentações internas da nossa própria natureza humana. Isso é um cerco completo. Pressão de fora, perseguição dos inimigos e a tentação explodindo do lado de dentro. Então a pergunta que fica é: como o discípulo sobrevive a essa prensa de uvas? Qual é a armadura ou a postura que Jesus exige
diante de tanta hostilidade? A resposta de Jesus é um convite brutal à renúncia. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E a palavra grega aqui é aparneumai. Aparneumai. E a gente precisa limpar o significado dessa palavra, né? Porque negar-se a si mesmo virou um clichê religioso. Infelizmente virou. Negar-se a si mesmo não é abrir mão de comer chocolate na quaresma ou fazer um voto de silêncio por 3 dias. Não é um sacrifício superficial. De forma alguma. Aparneumai é uma rejeição radical de quem manda na sua vida. É destronar o eu do centro do universo para que a Basileia, o domínio e o governo absoluto de Deus assuma o trono. Olha, para criar mais uma imagem moderna para você usar na sua aula. Imagine que a vida do crente seja um filme onde ele sempre foi o diretor absoluto. Gostei dessa analogia. Sentado lá na cadeira principal com um megafone na mão, decidindo o roteiro, o elenco e exigindo um final feliz. A parneumai, que é negar a si mesmo e tomar a cruz, é levantar dessa cadeira confortável, entregar o roteiro e o megafone nas mãos do Espírito Santo e dizer: você dirige agora, mesmo que esse roteiro me leve direto para a cruz. Uau, essa metáfora do diretor de cinema é sensacional. Porque tomar a cruz lá no primeiro século não era usar um colar de prata. Era a marcha fúnebre de um homem condenado assumindo publicamente que a sua antiga vida acabou. Já era. No contexto hebraico do Antigo Testamento, a parneumai é a prática pura e simples do amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. É uma devoção exclusiva. E o apóstolo Paulo viveu isso na pele, né? Quando ele declarou que considerava todo o seu status, o seu conhecimento, a sua influência, tudo como lixo. Como refúgio. Só para poder ganhar a Cristo. Isso não quer dizer abandonar a família, jogar o contra-cheque no lixo ou fugir para morar numa caverna isolada. Não, significa que os seus afetos estão ordenados de forma correta. A aprovação do seu mestre vale muito mais do que o conforto, a reputação ou qualquer sucesso terreno. Mas aí vem aquela pergunta que todo aluno mais pragmático vai fazer na sua aula de domingo. Qual é o retorno do investimento? Exatamente. Qual é o retorno? Se a pessoa levanta da cadeira de diretor, se ela abre mão do controle, sofre o diogmós da perseguição, é espremida pela tlipsis das provações, qual é o resultado prático no fim do dia? Essa conta de tanta renúncia fecha? Eu te garanto que a conta fecha. E com um saldo eterno e incalculável. O resultado que o texto bíblico chama de karpós. O fruto. O fruto, ele compensa cada milímetro daquela prensa de azeite. Jesus afirmou que o Pai é glorificado quando o discípulo dá muito karpós. E esse fruto tem 2 dimensões que são inseparáveis. Quais são? A primeira dimensão é externa. São vidas sendo literalmente arrancadas do domínio das trevas, famílias inteiras restauradas e a sociedade sendo impactada pela pregação daquele segundo decreto que a gente falou. As conversões, o avanço do reino. Isso. E a segunda dimensão é interna. É o desenvolvimento do fruto do Espírito. Ah, que lindo! É aquele caráter que, mesmo debaixo de uma pressão absurda, exala amor, alegria, paz, longanimidade e domínio próprio. Uma personalidade que vai sendo moldada à imagem exata do Mestre. E a garantia de que esse fruto vai brotar reside numa única realidade: a união orgânica com a videira verdadeira. A seiva que produz o karpós não vem do nosso esforço humano, ela vem de Cristo. Como o Salmo 1 descreve tão lindamente no original hebraico, o justo frutifica porque ele está plantado junto a correntes de águas inesgotáveis. Olha, que jornada teológica espetacular a gente fez aqui. Mas como a gente sempre faz nesse nosso espaço, a gente precisa pegar todo esse ouro teológico grego e hebraico e levar para o chão de fábrica. É vital. A teologia tem que virar prática. A aula só atinge o seu objetivo máximo quando ela se torna real na segunda-feira de manhã na vida do aluno. E o material do Teologia 24 Horas propõe um desafio da semana que é simplesmente fantástico, com passos muito, muito claros. Sim, e sem um plano de ação, a teologia vira apenas um entretenimento intelectual. Você, professor, precisa anotar isso agora e repassar aos seus alunos como um plano de ação real. Então vamos lá. Quais são os 5 passos pragmáticos para a vivência de tudo que a gente analisou hoje? Passo 1. Oração intencional e focada.
É desafiar o aluno a escolher o nome de uma pessoa específica e interceder por ela de forma contínua durante a semana. Passo 2. Compartilhamento natural. É você inserir a mensagem na vida cotidiana sem parecer um robô religioso, sabe? Compartilhando uma experiência sua ou uma verdade bíblica numa conversa simples, no meio do expediente. Exato. Passo 3. E aqui a gente aplica aquele conceito do splagnismai, que rasga as entranhas. É realizar um ato tangível e prático de compaixão. Que pode ser um prato de comida, um tempo de escuta atenta para quem está sofrendo, uma ajuda financeira ou até ajuda física para limpar uma casa, né? Qualquer ato de amor prático. E o passo 4, que eu acho fenomenal. Viver de forma coerente. Porque o nosso comportamento grita muito mais alto do que qualquer sermão bem elaborado. É a pura verdade. Se o crente fala de amor no domingo de manhã, mas é um profissional desonesto no trabalho, ou um vizinho fofoqueiro na terça-feira, ele rasga aquele segundo decreto na frente de todo mundo. A integridade da sua vida é o que valida a mensagem da sua boca. E por fim, o passo 5. Fazer um convite claro. É chamar essa pessoa para dar o próximo passo na jornada de fé dela. Seja para tomar um café e conversar mais sobre Jesus, visitar um culto com você, ou quem sabe já participar da sua própria classe da escola bíblica dominical. São ações super simples, mas que carregam todo o DNA daquela missão apostólica do primeiro século. Absolutamente transformador. Bom, antes da gente fechar este nosso mergulho profundo, existe um pensamento final, uma provocação forte para você mastigar enquanto prepara os seus slides, separa seus versículos e ora pelos seus alunos. É algo pesado para pesar no coração antes de entrar em sala de aula. Qual é a reflexão? A reflexão é exatamente esta. Se você carrega o segundo decreto nas mãos, essa notícia gloriosa que anula o poder da morte e garante a salvação eterna, o que o seu silêncio, a sua timidez ou a sua falta de urgência dizem sobre o quanto você realmente acredita no perigo letal do primeiro decreto. Uau, essa frase exige até um momento de silêncio para ser absorvida. Guardar o antídoto no bolso, quietinho, enquanto as pessoas ao seu redor estão sendo envenenadas, é, na prática, duvidar que o veneno seja real. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. Queremos muito saber. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular Android ou iOS. E aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.